Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou comentar aqui nesse vídeo sobre parada cardiorrespiratória, focando mais no controle guiado da temperatura durante o procedimento de reanimação ou ressuscitação cardiorrespiratória. É sabido que a lesão cerebral ela acontece por um fenômeno hipóxico isquêmico originado da falta de oxigênio e nutrientes que vão fazer, em última análise, com que se interrompa a possibilidade de geração de reações químicas, a manutenção da viabilidade da parede celular, entre outros. E sabe-se que cerca de dois terços dos óbitos de pacientes é, em parada cardiorrespiratória intra-hospitalar vão cursar dessa forma. Então, cerca de dois terços dos pacientes em parada cardiorrespiratória intra-hospitalar vão cursar com algum grau de complexidade de injúria cerebral hipóxico isquêmica e um quarto dos pacientes de parada cardiorrespiratória extra-hospitalar vão também evoluir dessa forma. Sabe-se que uma parada cardíaca, uma parada circulatória de cerca de 4 a 6 segundos já é suficiente para uma perda de consciência, enquanto uma parada mais prolongada, de 10 a 30 segundos, pode levar, e fatalmente vai levar, ao surgimento do eletroencefalograma isoelétrico. A injúria ela pode ser tanto imediata, pela falta desse suprimento de oxigênio e nutrientes, mas também ela pode surgir mais tardiamente, após o retorno da circulação espontânea, com o fenômeno da reperfusão, o fenômeno de reperfusão levando a aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, de espécies reativas de oxigênio, que vão também complicar todo esse contexto, levando à possibilidade de lesão por reperfusão numa fase mais avançada. A parada cardiorrespiratória ela deve ser sempre possível evitada sob o risco de não se monitorizando adequadamente um paciente que já anunciou de alguma forma ser um paciente de risco de evolução a essa complicação, ou nos pacientes que ambulatorialmente tratados já apresentaram também sinais de que podem evoluir com é, complicações cardíacas, arritmias importantes, severas, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso. Esses pacientes devem ser tratados adequadamente, devem ser feitas condutas preventivas para que haja uma boa circulação coronariana, entre outros. E aqueles pacientes que são que passam pelo fenômeno, pela situação de parada cardiorrespiratória e conseguem ser ressuscitados, devem ser guiados e orientados com os cuidados pós-ressuscitação, que deve ser um tratamento multifatorial, buscando a causa dessa parada cardíaca, e que deve ser tratada idealmente o suporte ventilatório, respiratório nos pacientes que assim necessitem, evitar as lesões secundárias, principalmente as relacionadas a essa reperfusão, mas também as complicações oriundas do não tratamento das questões iniciais, das comorbidades basais que levaram a essa complicação, o tratamento, buscar esse paciente a evolução com um estado metabólico equilibrado e estabilizar a circulação tanto coronariana quanto cerebral. Sem a circulação coronariana, o miocárdio não vai funcionar adequadamente, não vai manter uma pressão de perfusão nem coronariana e nem cerebral, e isso vai levar ou ao óbito ou a sequelas de, de gravidade variável, de acordo com o tempo e a gravidade dessa falta de perfusão cerebral e coronariana. E a neuroproteção, que deve ser buscada
todas as formas que já foram tratadas cientificamente e apresentaram evidência de evidência científica de positividade nessa neuroproteção. Uma dessas condutas que vem sendo utilizadas já desde o início do século é a hipotermia. A hipotermia tem sido utilizada baseado em estudos que consideram o fato de cirurgias com parada circulatória global, em que se utiliza a hipotermia como meio de se reduzir o metabolismo cerebral e, assim, permitir um tempo mais prolongado de isquemia, sem repercussões tão importantes, e que vem mostrando ao longo do tempo ser um método preventivo satisfatório na maioria das situações. Então, isso serviu de suporte e as explicações são várias. A redução do metabolismo, como foi dito, a redução das catecolaminas centrais, a redução do cálcio intracelular, que vem piorar o desfecho desses pacientes, já que o aumento do cálcio intracelular, que é piorado pela produção de substâncias pró-inflamatórias e de neurotransmissores excitatórios, como o glutamato, por exemplo, que vai induzir essa entrada maior de cálcio no intracelular, tanto do extracelular quanto mobilizando o cálcio do retículo sarcoplasmático, aumentando o conteúdo de cálcio no citoplasma dessa célula, induzindo ao aparecimento de apoptose sistêmica. Então, essa apoptose, que sabemos é uma morte celular programada geneticamente, ela pode ser acelerada por um número grande de situações, entre eles a produção de neurotransmissores excitatórios com entrada de pool de cálcio no citoplasma da célula. A redução da permeabilidade mitocondrial também é um atributo reconhecido da hipotermia, e a redução tanto das citocinas inflamatórias quanto da instabilidade da barreira hematoencefálica, mantendo uma saúde melhor por mais tempo no sistema nervoso central. As técnicas de resfriamento foram utilizadas de várias formas, desde os métodos mais rudimentares, de se manter o paciente sob ação de compressas geladas em regiões cervical, axilares, peritorácicas, na região inguinal, até o controle por infusão venosa de soro gelado. Em geral, utiliza-se a 4%, quando essa é a escolha a ser utilizada, até evoluções mais elaboradas, como a manutenção de bolsas de temperatura mantidas eletronicamente através da utilização de aparelhos que assim determinam uma temperatura fixa de infusão de líquidos gelados nessas bolsas colocadas nas regiões mencionadas anteriormente. Pode ser feita também a utilização de um sistema de alça fechada, onde há uma entrada e saída de líquidos na corrente sanguínea do paciente, e o aparelho vai percebendo aquela saída, a temperatura daquele líquido que sai, e ajustando a temperatura do líquido que entra para ir preparando para manter a temperatura central do paciente em níveis desejados e programados no aparelho. Existem técnicas de instilação nasal também, de soluções geladas, e até a possibilidade de utilização de circulação extracorpórea, utilizando esse sistema para manter a hipotermia do paciente. As contraindicações principais à utilização da hipotermia são paciente não responsivo, paciente responsivo com Glasgow acima de 8, então paciente que já está com a sua atividade neurológica praticamente chegando próximo de uma estabilidade, paciente que apresenta sangramento ativo, já que sabemos que a hipotermia leva à disfunção tanto plaquetária quanto dos
fatores de coagulação, contribuindo para aumento do sangramento ativo. Então, em situações de sangramento ativo, também não se deve utilizar a hipotermia, e no paciente instável, paciente com trauma, paciente séptico, paciente em qualquer tipo de choque, a hipotermia também pode levar a agravamento do quadro de microcirculatório geral, então deve ser contraindicado também. Os principais efeitos adversos da hipotermia são as arritmias que ela pode causar, o aumento do sangramento, como foi dito anteriormente, a possibilidade de surgimento de infecção respiratória, principalmente pneumonia, e a redução do metabolismo, que, no nosso caso, é o efeito desejado da hipotermia, a redução do metabolismo durante o período de parada circulatória para que haja economia energética, menor consumo de ATP para melhor preservação do sistema nervoso central durante esses momentos de parada circulatória. Já em 2003, surgiu a primeira grande recomendação de utilização da hipotermia baseado nesses fatores mencionados anteriormente, tanto a utilização da hipotermia em parada circulatória programada, com o objetivo de realização de cirurgia com parada circulatória, quanto situações em que pacientes foram previamente submetidos à hipotermia, e a hipotermia foi a causa da parada cardíaca desse paciente, como pacientes afogados, por exemplo, e com base nos atributos fisiológicos de alterações mencionadas devido à hipotermia, que podem ser utilizadas em benefício do paciente. Então, nesse momento inicial, foi recomendado que em pacientes de parada cardíaca extra-hospitalar que retornassem à circulação espontânea e que tenham apresentado como ritmo de parada inicial a fibrilação ventricular, e com parada cardiorrespiratória presenciada, quando esse paciente, então, retornar à função cardiocirculatória normal, espontânea, ele deveria ser submetido à hipotermia nessas condições apenas, e a temperatura deveria oscilar entre 32 a 34 graus Celsius por 12 a 24 horas. Essa foi a primeira grande orientação relacionada à hipotermia, com manuseio direcionado à temperatura, buscando, então, a redução do consumo energético. Trabalhos posteriores começaram a buscar qual seria a temperatura ideal, comparando nesse grande estudo de 2013, a temperatura de 33 graus Celsius com 36 graus Celsius por 24 horas, numa população, numa amostra estudada de 950 pacientes. A avaliação foi feita tanto em relação à quantidade de pacientes que apresentaria ressuscitação, ou seja, a sobrevida de pacientes, o desfecho positivo de sobrevida dos pacientes, utilizando a hipotermia com 33 ou com 36 graus, e a limitação neurológica que poderia advir dessa ressuscitação. Então, a avaliação neurológica era feita ou através do score de performance cerebral ou através do score de ranking modificado, ou os dois. E nesse trabalho foi verificado que, mesmo com todas as características semelhantes de pacientes atendidos, pacientes com parada cardíaca presenciada, com paciente com ritmo chocável ou não, paciente em assistolia, paciente com atividade elétrica sem pulso, todas as características foram semelhantes nos grupos, seja no grupo de 33 ou de 36 graus Celsius, e a temperatura foi mantida durante aquele período de estudo, que nesse caso variou até 36, até quase 30 horas de manutenção na temperatura, ou de 33 ou de 36 horas, e esses indivíduos foram observados segundo os desfechos, e não se percebeu diferença nenhuma, nem no desfecho considerado sobrevida, nem nos desfechos considerando
a limitação neurológica advinda da parada cardiorrespiratória com ressuscitação. Então, os dois grupos não mostraram diferença significativa e foi considerado, então, que a partir desse momento, já que eles apresentariam uma probabilidade de sobrevida semelhante, não haveria mais por que manter naqueles pacientes considerados nesse trabalho, os pacientes, como foi dito, pacientes parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, ritmo inicial de fibrilação ventricular e as outras variáveis respeitadas, não haveria por que ter uma limitação tão estrita como foi considerado 10 anos antes, em 2003, que era considerado de 32 a 34 graus Celsius. A partir desse outro trabalho importante de 2013, que mencionamos agora, a temperatura poderia ser mantida já numa faixa um pouco mais larga, entre 33 e 36 graus Celsius. E os estudos continuaram e foi feito esse outro grande estudo em 2021, buscando, através da análise de 1.900 pacientes, qual que seria a melhor estratégia, comparando agora não a hipotermia pequena ou grande, ou seja, não comparando 33 com 36 graus Celsius, mas agora comparando 33 graus Celsius com normotermia, ou pelo menos manutenção de temperatura abaixo de 37,7 graus. Então, também aqui foi considerado parada cardíaca extra-hospitalar, com causa cardíaca presumida, mas com qualquer que seja o ritmo, desde que já estivesse com a circulação espontânea restabelecida. Os grupos também foram bastante homogêneos em suas características, parada presenciada, quantidade de pacientes com ritmo chocável ou não, e também mantidos aqui com a hipotermia ou normotermia, dependendo do grupo, até 30 horas após o evento de restabelecimento do ritmo espontâneo. Também aqui não foi observado nenhuma diferença relacionada à mortalidade dos dois grupos, e também não foi observada diferença na capacidade neurológica pós-ressuscitação no período de até 6 meses, através da avaliação da escala de Rankin modificada, considerando-se assim que todas as tanto faz você manter a temperatura de 33 graus, quanto você manter a normotermia no paciente, não vai haver diferença, não vai haver diferença, e considerando, então, que a probabilidade de sobrevivência seria igual nos dois grupos. Nesse estudo, a única variável que foi avaliada quando se estudou os efeitos adversos da hipotermia, a única variável que foi diferente foi a quantidade de arritmia, que foi muito superior nos pacientes submetidos à hipotermia. Portanto, chegou-se a um impasse nesse momento, com um estudo muito mais elaborado, com a os cuidados muito mais intensificados na busca de se há diferença ou não em desfecho de pós-ressuscitação no paciente de parada cardíaca extra-hospitalar, com hipotermia ou sem hipotermia, num estudo bastante mais cuidadoso, com um N muito maior, mais do que o dobro do N inicial, do trabalho anterior de 2013. Esse trabalho de 2021 mostrou, então, que não há diferença entre pacientes ressuscitados e que foram, no pós-ressuscitação, mantidos com hipotermia ou normotermia. E a única diferença ainda foi desvantagem para os pacientes que apresentaram arritmia no grupo dos pacientes com hipotermia. Portanto, em todos os outros quesitos, não houve diferença significativa, e o grupo de hipotermia apresentou arritmia com mais frequência.
Então, além disso, foi feita uma outra pesquisa, uma revisão sistemática em 2021 também, que foi feita através da abordagem GRADE, aquele sistema de avaliação de qualidade de cada um dos artigos utilizados na confecção da revisão sistemática, para ver, de acordo com a qualidade daqueles trabalhos, se houve uma evidência forte, moderada, fraca ou muito fraca, e isso vai ser feito de acordo com a possibilidade de haver viés, isso pode aumentar ou diminuir a qualidade, a força da evidência daquele estudo. E quanto maior a quantidade de estudos acoplados a esse pool de estudos que vai compor a revisão sistemática, quanto maior o número de estudos muito bem realizados, maior é a qualidade, maior é a força de evidência da revisão sistemática. E aí ele buscava descobrir qual que era o alvo específico da temperatura, tempo para iniciar o controle da temperatura, qual seria o método melhor para utilizar, a duração e a velocidade do reaquecimento. Esse estudo foi publicado na Resuscitation em 2001, e com a preocupação, quais os tipos de viés de seleção, de resposta, atrito, performance, inconsistência, publicação, tudo isso é colocado de forma a trazer uma melhor transparência de resultado em cada um dos artigos, que vai fortalecer ou não o resultado final daquela revisão sistemática. Aqui, apenas para uma revisão, quem quiser recordar o que se leva em consideração na qualidade de cada um daqueles estudos. Então, um estudo de alta, baixa ou moderada, muito baixa evidência, de acordo com a qualidade, se o estudo foi randomizado, se utilizou outra revisão sistemática, se foi feita meta-análise, se ela foi apenas foi randomizado, mas houve uma possibilidade de viés em algum daqueles estudos utilizados, se os estudos foram só observacionais, mais fraco ainda, ou se não há uma evidência importante, se as opiniões são mais relacionadas à série de casos e assim sucessivamente. E a conclusão da evidência vai levar em consideração tanto a qualidade da evidência quanto a recomendação. Se aquela evidência mostrou que a recomendação é para utilizar o instrumento, ou a técnica, ou a medicação, significa que houve uma qualidade de evidência boa, mostrando que o resultado vai ser bom para o paciente. Se a qualidade da evidência é forte, mas a recomendação é fraca, é porque houve uma diferença talvez significativa no resultado final, mas o benefício daquela medicação ou daquele procedimento a ser realizado, ele vai ser bom, mas com possibilidade de trazer malefícios também, e a gente tem que avaliar a relação entre risco e benefício, por exemplo, e assim sucessivamente. E há a possibilidade da recomendação forte para não utilizar também. Então, existem as classificações que vão levar em consideração se é confiável o estudo e se ele recomenda que é para usar, que é para não utilizar, ou se vai ser feito de acordo com o critério de avaliação caso a caso. Mas, de qualquer forma, apesar de todas as observações feitas nos últimos trabalhos mencionados de 2021, ainda se mantém no último guideline das diversas instituições que trabalham com estudos de reanimação, como a Escola Europeia de Ressuscitação e a American Heart Association, eles consideram ainda nos seus guidelines que você deve manter a hipotermia naquelas situações, que está indicado manter temperatura entre 32 e 36 graus Celsius por até 72 horas,
em algumas situações, por até 24 horas em algumas situações, mas sempre evitar a hipertermia. A hipertermia, ela com certeza ela vai trazer malefício, porque vai aumentar o consumo metabólico, vai aumentar o risco pelo desequilíbrio mais fácil, mais intenso da relação entre oferta e consumo de oxigênio. E assim, a hipertermia, em todos os quesitos, em todas as avaliações, ainda continua sendo um fator prognóstico negativo. Mas ainda se mantém nos guidelines atuais para se fazer o controle guiado de temperatura e manter a temperatura naquelas condições de 32 a 36 graus, paciente de parada cardíaca extra-hospitalar, ritmo chocável, se o paciente já retornou à função circulatória, e, obviamente, se ele não está consciente, se ele ainda está com coma, com Glasgow de 8 para baixo. E se ele não apresenta nenhuma das contraindicações mencionadas anteriormente. Então, nesse paciente, você deve utilizar, segundo os últimos guidelines, você pode considerar usar também na parada cardíaca intra-hospitalar, avaliando caso a caso, mas pelos estudos mais recentes, que mostram que não há, nessa revisão sistemática, mostrou que não há diferença na alta hospitalar, nem de 30 dias, nem de 90 a 180 dias, e também não há, na sobrevivência, né, e também não há diferença no desfecho neurológico, nem de 30 dias e nem de 90 a 180 dias. A única questão que se questiona, que se impõe atualmente, é realmente a semelhança dos desfechos em todos os quesitos, com exceção da arritmia, que vai ser mais frequente nos pacientes que receberem hipotermia. Portanto, nos guidelines que estão por vir, provavelmente não vai mais ser recomendada a hipotermia como pós-parada. Isso já está sendo considerado pela American Heart Association no Conselho Europeu de Ressuscitação e na Escola Europeia de Medicina Intensiva, porque a hipotermia vai levar fatalmente ao aumento da incidência de arritmia sem trazer benefício nenhum. Mas eles ainda mantêm a ideia, né, a orientação de se evitar hipertermia, considerando limite de temperatura 37,7 graus Celsius. Acima disso, deve ser combatido energicamente. As recomendações ainda se preocupam com novos estudos para saber se existem situações ainda peculiares, de alguma forma, em que vai haver necessidade de sedação, e se houver necessidade de sedação, se vai haver vantagem em situações particulares na utilização da hipotermia. Qual seria a melhor conduta para parada cardíaca intra-hospitalar, já que a extra-hospitalar considerava-se a hipotermia que agora cada vez menos vem sendo incorporada de maneira positiva nas evidências científicas, mas em relação à parada cardíaca intra-hospitalar também precisa se nortear algum caminho para ver se ainda há como se evoluir nessa questão, diminuir a incidência, a mortalidade das paradas intra-hospitalares. E se em alguma população houver vantagem de utilização da hipotermia, que população é essa? Quanto tempo para iniciar essa hipotermia? Qual a duração? Qual a melhor velocidade de queda e de recuperação dessa temperatura, que já se instituiu no passado, diminuir 1 grau por hora e recuperar no aquecimento meio grau por hora. Hoje em dia, já pelo andar da carruagem, pelos últimos trabalhos, parece que não vai mais ser orientado à utilização de rotina da hipotermia, controle guiado da temperatura nesses pacientes. O que vai ser orientado de rotina para os pacientes em geral é a manutenção de paciente em normotermia, evitando-se ao máximo a hipertermia, temperaturas acima de 37,7 graus Celsius. Essas foram as nossas fontes utilizadas, a maioria delas estão aqui.
na confecção dessa revisão e espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deem um like e muito obrigado.